Falando ainda sobre a criação, de acordo com o tripé da cosmovisão cristã, o conceito criação, queda e redenção, as implicações de conhecer sobre a criação, em primeiro lugar, é que Deus é o Criador. Em segundo lugar, que a história humana tem um propósito, sábio, perfeito e estabelecido por Deus. Em terceiro, a criação ela não é autônoma, mas ela é inteiramente dependente de Deus. Ela está sujeita às leis de Deus. Porém, não de uma forma mecânica. Ela está sujeita a possíveis intervenções divinas. Deus não abandonou a sua criação, mas mesmo assim ele interage, ele intervém. Em quarto lugar, se todas as coisas foram criadas por Deus, cujo caráter é santo, reto e bom, a criação não pode ser má em si mesma. Em Gênesis 1:31, cada coisa que Deus criou diz que é bom. E em segundo lugar, nesse tripé da cosmovisão bíblica, a queda. O mundo como conhecemos hoje não é mais um mundo como saiu das mãos de Deus. O mundo era bom. Deus criou bom. A queda é a explicação para tudo que há errado no mundo. Quais são as implicações de saber disso? Por causa da queda, que o mundo, no seu estado atual, agora o mundo está sob a ira e a maldição de Deus. A queda foi um acontecimento de significado catastrófico. Houve uma catástrofe para a criação como um todo. Não apenas a raça humana, mas também todo o mundo não humano foi afetado pelo fato de Adão não ter atendido os mandamentos e a advertência explícita de Deus. A queda é a explicação para que tudo o que há errado no mundo. Em terceiro lugar, sobre esse tripé da cosmovisão bíblica, é sobre a redenção. A redenção é o propósito do Senhor na história, um processo inacabado na presente vida, mas que afeta o homem como um todo. A vida seria desoladora sem a redenção. E na história da Bíblia, na história humana, percebe as intervenções de Deus para com a humanidade, para com o seu povo. Esse termo se faz referência ao pagamento pela liberdade de algo ou alguém. A redenção é o propósito do Senhor na história, conforme a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, de 11 a 14. O ponto a ser destacado é que a redenção afeta o homem no seu pensamento, emoções e vontade. Ela restaura o nosso relacionamento com Deus, com o nosso semelhante e com a cultura que nos rodeia. Por isso que, quando há problemas, há conflitos, a Bíblia nos mostra como era antes, as coisas eram boas, como houve o pecado e como conseguir viver de maneira harmoniosa através da Bíblia, com o olhar de Cristo. Ela nos dá uma direção, um olhar correto. Concluindo, não podemos nos conformar com qualquer coisa que nós vemos e fazer uma análise entre o que nós confessamos e a forma com que percebemos a realidade em que vivemos. A cosmovisão bíblica de criação, queda e redenção deve ser assumida como as lentes para a interpretação crítica da nossa realidade.
aplicando o nosso estudo, quais as lentes que você tem enxergado a realidade ao seu redor? Você enxerga toda a realidade sob a lente, a perspectiva cristã? Ou tende a dividir entre a realidade, entre aquilo que é sagrado, ou aquilo que é profano, ou como a cosmovisão dualista? Existe uma separação. Nós podemos ter uma cosmovisão cristã sem separar entre o Evangelho e o mundo, que não pode conviver, mas pode conviver sem o Evangelho ser influenciado pelo mundo ou pela cultura. Aí somente assim nós teremos uma visão correta sobre o mundo. Que Deus nos abençoe, você possa refletir sobre a cosmovisão cristã, sempre entendendo que nós temos uma visão bíblica de Cristo, que a nossa visão precisa estar correta quanto quem é Deus, a criação, a queda, a redenção, para nós mudarmos sempre nosso olhar, renovar nossa mente sempre através da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe.